Calcule o limite quando n tende a mais infinito de 2 vezes 6 mais 11 mais 16, etc., até mais 5n mais 1. Tudo isso dividido por n ao quadrado, menos 4, e isso tudo elevado a 3n. O que eu quero que vocês percebam aqui? Vamos focar nossa atenção no que está entre colchetes. 6 mais 11 mais 16, mais, etc., até 5n mais 1. Isso aqui é uma PA. Percebam que 11 é 6 mais 5. 11, o segundo termo dessa soma, é o primeiro mais 5. O terceiro termo, que é 16, é o segundo mais 5. Então aqui eu já percebo que isso aqui vai ser uma PA. E o que eu tenho aqui em cima então? A soma dos termos de uma PA, progressão aritmética, de razão 5. 6 mais 11 mais 16 mais 5n mais 1 é a soma de uma progressão aritmética de razão 5. Vocês lembram como que é a soma de uma progressão aritmética de razão 5 com n elementos? Vocês lembram da fórmula da soma de uma PA? É o primeiro termo da PA mais o último vezes o número de termos n sobre 2. Então, nesse caso aqui vai ficar como? Aqui vai ser a divisão por 2. Quem é o A1? É o primeiro termo da progressão, 6, mais o último termo da progressão, o último termo da PA, 5n mais 1. Tudo isso vezes n. Vai ficar 2 aqui embaixo. E aí em cima vai ficar 7 mais 5n. Tudo isso multiplicado por n. Fazendo essa conta, 7n mais 5n ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Portanto, esse limite aqui, eu vou reescrever ele como limite de 2 vezes. Em vez de escrever isso que está entre colchetes aqui, eu vou escrever essa expressão aqui. E o resto eu vou repetir. Para não ter que reescrever toda essa expressão aqui que está grande, eu vou chamar tudo isso aqui de A, para simplificar. Então agora eu venho para cá, o A, que é todo aquele limite, vai ser limite quando n tende a mais infinito. Embaixo eu já sei que vai ficar n ao quadrado. Em cima, olha aqui, eu estou olhando para cá, tá? 2, que multiplica aquela expressão que está entre colchetes, que eu acabei de descobrir que é isso aqui. Então vai ficar 2 que multiplica isso aqui, 7n mais 5n ao quadrado, tudo isso dividido por 2. E aí, menos 4, que é isso aqui, menos 4. Tudo isso elevado a 3n. Aqui cancela esse 2, está multiplicando e dividindo, já vai simplificar um pouco. Vai ficar limite, quando n tende a mais infinito, vai ficar em cima 7n mais 5n ao quadrado, e embaixo n ao quadrado. Tudo isso menos 4, elevado a 3n. Limite, quando n tende a mais infinito, mínimo múltiplo comum. Vou deixar numa única fração, n ao quadrado no denominador. Em cima vai ficar 7n mais 5n ao quadrado menos 4n ao quadrado. Tudo elevado a 3n. Então aqui vai ficar limite quando n tende a mais infinito. 5n ao quadrado menos 4n ao quadrado vai dar n ao quadrado. Então vai ficar n ao quadrado mais 7n dividido por n ao quadrado. E mais uma vez elevado a 3n. Como acabou o espaço aqui, eu vou continuar na próxima página, tá? Então eu tenho esse limite aqui para calcular. Então vamos seguir a partir daqui. Vai ficar limite quando n tende a mais infinito, n ao quadrado sobre n ao quadrado, mais 7n sobre n ao quadrado. Tudo isso elevado a 3n. Isso vai ser limite quando n tende a mais infinito. N ao quadrado sobre n ao quadrado é um número dividido por ele mesmo.
1 mais, e agora aqui na outra fração vai simplificar. Eu tenho n multiplicando e n ao quadrado dividindo. Vai ficar 7 sobre n, tudo elevado a 3n. Perceba que em nenhum momento a gente se preocupou em calcular o limite. A gente só está reescrevendo aquela expressão original. A última coisa que a gente vai fazer é calcular o limite. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que lembrar de um limite que diz o seguinte, ó, limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x é o e. Isso que eu tenho aqui está bem parecido. Vamos comparar. Limite quando n tende ao infinito. Aqui limite quando x tende a mais infinito. 1 mais. Uma fração. Um expoente com variável no expoente. Porque lembra que variável é para onde aqui é o que aparece aqui embaixo do limite. É o n. Variável no expoente. Aqui, variável no expoente. Então você tem que olhar para isso e lembrar disso. E aí o próximo passo é trabalhar para fazer com que isso aqui fique igual a isso. Fazer aparecer essa expressão aqui em cima. Por quê? Porque esse limite eu sei quanto vale, eu sei que é igual a e. Se eu fizer ele aparecer aqui em cima, eu já vou saber que vai aparecer o e. Então eu vou ter que reescrever esse limite aqui de forma a fazer com que apareça isso. Onde que está a principal diferença? A primeira diferença que eu observo. Veja, aqui está igual, só mudou a letra, né? N tende a mais infinito, x tende a mais infinito. 1, mais. Aqui é 7 sobre n e aqui é 1 sobre n. Então a diferença que eu vejo aqui inicial é que aqui é 7 no numerador e aqui é 1. Eu gostaria que aqui fosse 1 sobre n, ou 1 sobre a variável. O que eu faço para que isso aconteça? Eu faço essa mudança de variável. 1 sobre x igual a 7 sobre n. Aí, em vez de escrever 7 sobre n, eu vou escrever 1 sobre x. Mas aí eu vou ter que mudar a variável. Não vai mais poder aparecer a letra n. Vai só aparecer agora a letra x. Não posso misturar n e x. Vamos lá. Eu já sei que aqui vai ser n tendendo ao infinito. É isso que eu tenho. Agora o x, que é a nova variável, vai estar tendendo para onde? O que eu vou fazer para descobrir isso? Eu vou isolar o n aqui, nessa igualdade. Isso está bem fácil de fazer. Vou multiplicar cruzado. N vezes 1, que é n, é igual a 7x. Agora, o n está tendendo a mais infinito. Então, para onde que está tendendo o x? Vamos isolar o x. X é igual a n sobre 7. Agora eu pergunto, se o n está tendendo a mais infinito, para onde que está tendendo o x, sabendo que o x é n sobre 7? Infinito também. Olha, quando o n tende ao infinito, o n sobre 7 também tende ao infinito. Ou seja, o x tende ao infinito. Vou começar a reescrever agora aquele limite lá em cima. Vai ficar igual, limite, não vou mais usar n, vou usar x, que é a minha nova variável. X tende a mais infinito também. Porque aqui eu concluí que se n tende a mais infinito, então x tende a mais infinito também. Por isso que eu escrevi isso aqui agora. 1 mais. Em vez de escrever 7 sobre n, que é o que eu tenho aqui, eu vou escrever 1 sobre x. Então, mais 1 sobre x. Fecha chaves. Veja que eu não posso escrever 3n. Por quê? Porque eu não posso mais usar a letra n. Agora eu tenho que usar a letra x. Mas quanto que é 3n, sabendo que n é igual a 7x? 21x. Eu só vou deixar isso explícito aqui. Então, 3n é igual a 21x. Só para justificar todos os passos. Então, eu venho aqui em cima e no lugar de 3n, eu escrevo 21x.
x. Olha como está parecido esse limite que eu quero calcular. Esse é o limite que eu quero calcular. E o limite que eu sei quanto vale é esse aqui. Olha como eles estão parecidos. Qual é a única diferença? No expoente. Aqui é x. Aqui está 21x. Então agora eu vou lembrar a elevado a b elevado a c é o quê? A elevado a bc. Potência de potência, mantém a base e multiplica os expoentes. A gente está muito acostumado a olhar daqui para cá, mas a gente também tem que saber olhar daqui para cá, porque às vezes a gente tem isso, mas convém reescrever dessa forma aqui. É exatamente o caso que acontece aqui. Não tem uma multiplicação no expoente? 21x. Aqui eu tenho uma multiplicação no expoente. Eu vou reescrever dessa forma aqui, como uma potência de potência. Então aqui vai ficar igual, limite, quando x tende a mais infinito, 1 mais 1 sobre x, elevado a x, tudo isso elevado a 21. Agora comparem esse limite que apareceu aqui com esse aqui que eu sei que é e. Tá igual. Então esse limite aqui vai ser e elevado a 21. E acabou.